Amigo telespectador, eu sou Paulo Santana e nós estamos entrando aí na sua casa e nós agradecemos por esta oportunidade. Nós aqui do Sentido da Vida estamos dando início a mais um programa que tem um objetivo muito claro, o objetivo de trazer uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra de Deus para o seu coração. Este programa tem uma associação muito clara, muito direta com a Igreja Presbiteriana Memorial. A Igreja Presbiteriana Memorial fica na Avenida Minas Gerais, número 1252, ali no bairro Nossa Senhora das Graças. E sempre aqui no Sentido da Vida nós trazemos algum tema que se relaciona com o nosso cotidiano, se relaciona com as lutas, as contradições, as nossas dificuldades que todos nós temos. Eu tenho, você tem, todo ser humano tem essas dificuldades com relação à vida cotidiana. E aqui ao meu lado, Roberto. Roberto, amigo, parceiro aí de longa data. Roberto, bom estar com você aqui. E aí, qual é a temática que nós vamos tratar com os nossos telespectadores? Olá, Paulo. Olá, amigo telespectadores. Hoje a gente vai abordar um assunto importante, um assunto que mexe com todo mundo, um assunto que toca famílias, que toca pessoas, toca o cidadão de maneira comum. Então vamos falar sobre o sofrimento humano. Por que do sofrimento? Por que nós sofremos? Qual o sentido, qual a razão do sofrimento? Joia! Qual a razão do sofrimento? Essa é uma questão filosófica muito discutida. Muitos filósofos já conversaram sobre isso e, independentemente de filósofos ou não, você que está aí nos ouvindo já deve ter passado por situações de sofrimento, situações que machucam a alma. O sofrimento não é uma coisa que nós convivemos muito bem com ele. E nós poderíamos dizer, Roberto, que a origem do sofrimento humano, conforme a Bíblia, tem como base a questão do pecado. O pecado, quando entrou na raça humana, o pecado trouxe o problema do sofrimento. Porque antes do pecado não havia morte, não havia sofrimento, não havia padecimento. O relacionamento entre o homem e a natureza, entre o homem e Deus, entre o homem e o seu semelhante, era um relacionamento de paz. Mas por causa do pecado, o sofrimento penetrou na vida humana. E essa questão do pecado, Roberto, como é que nós poderíamos definir o que é pecado? Paulo, nós podemos definir o pecado não simplesmente como algo moral que nós cometemos, algo que a gente pratica contra o outro, mas algo que está dentro de nós, que nós somos. Nós nascemos com isso, nascemos com essa natureza pecaminosa e a nossa tendência é sempre fazer o errado. Nós temos essa tendência humana, né? A palavra pecado é uma palavra que tem uma origem hebraica e pecado significa errar o alvo. E o ser humano sofre com isso, quando ele erra o alvo, né? E esse ato de errar o alvo, Roberto colocou uma coisa muito interessante, Roberto. O pecado, ele está mais centralizado no interior do ser humano do que na aparência externa e nas questões externas. O pecado é algo que produz dentro do ser humano um afastamento de Deus. O afastamento de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o pecado é uma realidade coletiva, é uma realidade geral. Mas
Qual a relação, Roberto, entre o pecado e o sofrimento humano? A relação, como é que a gente pode entender essa relação? Porque muitas pessoas não conseguem entender. Algumas pessoas dizem que estão sofrendo porque pecaram. Mas existe pecado? Existe essa relação entre o pecado humano e o sofrimento do indivíduo? Paulo, eu acredito que está ligado, né? Está ligado à questão da nossa natureza pecaminosa com a questão do sofrimento, com a questão de algumas questões que acontecem conosco, algumas situações que nós vivenciamos. Porque o pecado não é questão de ser moral, mas sim de ser independente de Deus. E isso traz sofrimento, isso causa sofrimento para o ser humano. Essa é uma boa. É isso aí. Nós vamos assistir um clipe agora especial. E depois desse clipe, nós vamos falar sobre uma figura bíblica. Uma figura que passou por terrível sofrimento. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ele, mas ele sofreu. Fique conosco. Daqui a pouco nós voltamos. O Sentido da Vida agora traz um clipe especial que vai falar ao seu coração. Daqui a pouco a gente volta. Valeu! Nunca menospreze uma semente, não despreze o impulso criador. Olhe, prove, ouça, cheire, tente, como um curioso beija-flor. Não rejeite os tímidos começos, eles também rumam aos finais. A deselegância dos tropeços move a contradança dos casais. Deixe-se levar pelo amor, pelo amor. Deixe-se molhar pelo mar, pelo mar. Deixe o sol tocar sua dor, sua dor. Deixe a luz do sol consolar. Deixe-se levar pelo amor, pelo amor. Deixe-se molhar pelo mar, pelo mar. Deixe o sol tocar sua dor, sua dor. Deixe a luz do sol consolar. Vejo o brilho frágil de uma estrela. Ela inspira múltiplas canções em seus filamentos de centelha. Podem se esconder constelações. Baile no compasso das palavras. Salte sobre as linhas das tensões. Sente-se à beira das calçadas. Cante ao som dos velhos violões. Deixe-se levar pelo amor, pelo amor. Deixe-se molhar pelo mar, pelo mar. Deixe o sol tocar sua dor, sua dor. Deixe a luz do sol consolar. Deixe-se levar pelo amor, pelo amor. Deixe-se molhar pelo mar, pelo mar. Deixe o sol tocar sua dor, sua dor. Deixe a luz do sol consolar. Deixe-se levar pelo amor, pelo amor. Deixe-se molhar pelo mar,
sua dor, sua dor. Deixa a luz do sol consolar. Mais uma vez, deixe-se levar pelo amor, pelo amor. Deixe-se molhar pelo mar. Deixe o sal tocar sua dor, sua dor. Deixa a luz do sol consolar. Estamos de volta com o sentido da vida. Esperamos que você tenha gostado aí, amigo telespectador, de assistir esse clipe que você viu. E a temática nossa agora é a questão do sofrimento. Temos falado sobre isso, relacionado o sofrimento com a questão do pecado. Agora, nós queríamos pontuar sobre a figura de Jó. Roberto, Jó sofreu extremamente e ele não sabia qual era a razão do seu sofrimento. A Bíblia diz que Jó, de uma hora para outra, perdeu o seu gado, perdeu sua riqueza. Jó era um homem muito rico. Depois ele perdeu seus filhos. Ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. A Bíblia relata que eles estavam num banquete e a casa, por causa de um vento muito forte, a casa caiu em cima dos filhos. Os filhos morreram e depois Jó perde a sua saúde. Jó perde a sua saúde. A Bíblia diz que Jó se transformou em uma ferida ambulante. Sofrimento, angústia. Como é que devia estar o coração de Jó naquele momento, Roberto? Paulo, acho que o coração dele devia estar dilacerado. Não é fácil você perder filhos, você perder os seus bens. Quantas pessoas que a gente conhece ou que a gente ouve falar que perde filhos, perde bens, perde o sentido de existir. Quando você perde essas coisas que é sustento, que é base para a sua vida, você perde também a razão de existir. Quando a sua saúde é afetada com a perca de tudo aquilo que você possui, a razão de existir deixa de estar com você. A esperança deixa de existir no coração do ser humano. É verdade, as pessoas perdem até o sentido da vida. Pessoas que perdem o emprego. Talvez o amigo telespectador esteja passando por essa situação. Você está desempregado, ou então você perdeu sua família, né? Ou então está num leito de dor, no hospital. A verdade é que o sofrimento atinge o sentido da existência das pessoas. Eu posso imaginar que Jó estava assim. O texto bíblico fala que aquilo ali aconteceu com permissão de Deus, mas por uma sugestão diabólica, uma sugestão de Satanás. Satanás apresenta uma proposta para Deus. Satanás diz: não é em vão que Jó adora a Deus. Não é em vão que Jó serve a Deus. Porque Jó tem tudo. E Deus permite que Satanás toque nas coisas que Jó tinha. Depois Deus permite que Satanás toque na saúde de Jó. E o sofrimento se transforma em
uma realidade intensa na vida daquele homem. Posso imaginar, Roberto, que como Jó, algumas pessoas que estão padecendo, que estão sofrendo, estão se perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou sofrendo? Eu acho que essa é uma pergunta constante, hein, Roberto? Paulo, com certeza, essa é uma dúvida que fica na cabeça, na mente de muitas pessoas. Muitas pessoas que passam por decepções amorosas, por tragédia financeira, por tragédias familiares, ficam com essa pergunta, ficam com essa indagação: por que comigo? Por que aconteceu comigo e não com outro? Nós não queremos o sofrimento. Por isso nós ficamos com essa pergunta, muitas vezes, martelando na nossa cabeça. Outro tipo de pergunta, Roberto, é: o que é que eu fiz de errado? O que é que eu fiz de errado? A pessoa relaciona o problema que ela está passando com algo que ela tenha feito de maneira errada. E tem um texto bíblico muito interessante. O texto de Tiago, capítulo 1, os versículos 3 e 4, diz assim: sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. A perseverança, para que ela seja aperfeiçoada em nós e para que sejamos completos, esta perseverança fortalece a nossa fé. É interessante que nós não aguentamos a dor, nós não aguentamos o sofrimento. O amigo telespectador, talvez passando por uma situação de sofrimento, de angústia, não consegue entender o porquê Deus está permitindo isso comigo. Eu conheço, Roberto, pessoas que são tão certinhas, elas fazem tudo tão assim corretamente, e elas não conseguem. Conheço pessoas, Roberto, que já abandonaram a fé por causa do sofrimento. Você conhece alguém? Conheço, eu conheci várias pessoas. Augusto Cury, ele tem uma frase muito interessante. Ele faz a afirmação de que é inevitável, é impossível a gente viver nesse mundo sem ter problemas. Mas a gente tem que escolher, ou se a gente vai deixar ser destruído, ou se nós vamos construir, vamos sair mais maduros, mais firmes, mais fortalecidos em meio a esse sofrimento. Porque é difícil, é impossível a gente passar, a gente andar sem passar por algum tipo de problema, algum tipo de sofrimento nessa vida. Na verdade, Roberto, é uma escolha. É uma escolha difícil. Talvez nós tenhamos pessoas que estão aí nos assistindo e elas estão nessa terrível escolha, nessa terrível esquina, nesse dilema extremamente difícil. O que fazer? Eu vou deixar Deus mexer na minha vida, ou eu vou ficar desesperado e, quem sabe, dar cabo da minha própria vida, né? A pergunta, Roberto, para mim, que é uma pergunta interessante, que o amigo telespectador pode fazer, é a seguinte: qual é o propósito disso? Perguntar por que eu estou sofrendo, eu quero olhar para trás, eu quero olhar para as causas. O que é que eu fiz? Por que eu estou sofrendo? Mas quando eu pergunto para quê, ou seja, quando eu pergunto qual é a finalidade, qual é o propósito, eu estou olhando para frente. Eu estou procurando entender o que é que Deus quer fazer comigo. O que é que Deus está querendo produzir em minha existência. Eu acho que a pergunta correta seria: para quê? Não é não? Verdade, Paulo. Philip Yancey, um escritor cristão, ele tem um livro interessantíssimo que traz questões, que responde questões a respeito do sofrimento.
Por que sofremos? Onde Deus está no meio da dor? Ele traz várias entrevistas, traz vários depoimentos de pessoas que passaram por sofrimento. Pessoas que ficaram paraplégicas por causa de acidente, pessoas que perderam filhos, perderam pais, e como elas reagiram de forma diferente. As pessoas que reagiram de forma positiva e deixaram se construir, acreditando que Deus estava lhes ensinando e podendo fazer com que aquilo fosse benéfico na vida do outro, enfrentaram o sofrimento de uma forma positiva e saíram vitoriosos, venceram na vida. Quem enfrentou de uma forma negativa, continua olhando para o passado e continua procurando causas e razões de por que está sofrendo até hoje. Boa dica, Roberto. Boa dica. Amigo telespectador, nós temos a convicção que Deus tem um propósito para a sua vida. Mesmo que o sofrimento seja intenso, Deus ama você e Ele tem algo para a sua vida, mesmo que seja em meio ao sofrimento. Nós vamos assistir um clipe agora especial. Temos a convicção que Deus também fala por meio da música. Fique conosco, não saia daí. Daqui a pouco nós vamos voltar e vamos finalizar nossa conversa sobre a questão do sofrimento. Deus te abençoe. Molda-me, Senhor, com tuas próprias mãos. Sou vaso, tu és o oleiro, és meu companheiro. Vocês já conheciam, né? Molda-me, Senhor, com tuas próprias mãos. Sou vaso,
Estamos de volta com o sentido da vida. O sentido da vida que é uma palavra de paz, uma palavra de esperança para o seu coração. E nós estamos conversando sobre a questão do sofrimento. O que é que você faz quando você está sofrendo? Roberto, você tem um texto bíblico interessante sobre essa questão do sofrimento? É isso aí, Paulo. E eu gostaria de ler para o nosso amigo telespectador o Evangelho de João, capítulo 9, do verso 11, do verso 1 até o verso 11. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão e com saliva fez lodo e untou os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto quando mendigo perguntavam: não é este o mesmo que se sentava a mendigar? Uns diziam: é ele. Outros: não é, mas parece com ele. Ele dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como se abriram seus olhos? Respondeu ele: o homem que se chama Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Fui, pois, lavei-me e fiquei vendo. Que texto interessante. Jesus trabalha a questão do sofrimento de uma maneira muito interessante, porque os discípulos perguntam para ele: Senhor, quem pecou? Né? É a ideia da pergunta do porquê. Quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse dessa forma? E Jesus diz: nem ele pecou, nem seus pais, mas para que se manifeste nele as obras de Deus. Às vezes Deus quer manifestar a glória dele em nossas vidas, né, Roberto? No meio do sofrimento, no meio da angústia, Deus às vezes quer nos ensinar determinadas verdades que nós só podemos aprender quando estamos sofrendo. Algumas verdades espirituais só podem ser aprendidas num leito de dor. Algumas verdades espirituais só podem ser aprendidas na hora de um desemprego, na hora em que o problema está terrível na vida da gente. E nessas horas nós podemos encontrar Deus, né, Roberto? Verdade, Paulo. Em meio ao sofrimento, em meio ao caos, em meio à dificuldade, é aí que nós encontramos, é que nós paramos e começamos a refletir sobre Deus. E é nesse momento que a gente pode encontrar com Ele. A Bíblia tem um versículo que diz assim: buscai a Deus enquanto se está perto, buscai-o enquanto se pode achar. Às vezes o sofrimento é uma oportunidade especial. Amigo telespectador, busque a Deus de todo o coração. Deus tem um propósito para a sua existência. Procure a gente. Procure, pode nos ligar, pode aparecer lá na Avenida Minas Gerais, número 1252, Igreja Presbiteriana Memorial. Nós estamos lá de braços abertos, com uma palavra de paz, de esperança para você. Robertão, valeu a companhia, muito obrigado pela sua presença aqui no Sentido da Vida, mais uma vez. Valeu. Valeu, Paulo, nosso amigo telespectador, um grande abraço e até a próxima. Tchau, gente.